Imagina a cena. São quase 2 da manhã, a cidade toda dormindo, e uma mulher grávida de 6 meses entra numa agência bancária VIP. Mas ela não tá ali para fazer um saque comum, não. Ela tá prestes a esvaziar cada centavo das contas do marido milionário, enquanto ele dorme tranquilão ao lado da amante. Parece roteiro de filme, né? Mas o que você vai ouvir agora é muito mais intenso do que qualquer ficção. É a história real de como uma mulher decidiu que chega era chega. E olha, quando uma mulher toma essa decisão, meu amigo, não tem poder no mundo que segure. Então respira fundo, porque essa história vai te deixar sem palavras do começo ao fim. Olivia acordou naquela noite com uma dor aguda nas costelas. Não era o bebê se mexendo. Era a lembrança física do empurrão que tinha levado horas antes. O corpo dela ainda doía, mas a alma dela tinha tomado uma decisão que mudaria tudo. Ela olhou pro relógio. 1h40 da manhã. Levantou devagar, colocou um casaco bege por cima da barriga saliente e pegou a bolsa onde guardava todos os documentos bancários. Documentos que ela tinha separado com cuidado nas últimas semanas, como quem monta um quebra-cabeça silencioso. Porque Olivia não era impulsiva. Ela observava, planejava. E quando chegou a hora de agir, ela agiu com uma precisão cirúrgica. O advogado dela, Ernesto Garcia, já estava esperando lá embaixo com aquela cara séria de quem sabe que está prestes a testemunhar algo histórico. Eles entraram juntos no banco. A luz branca e fria da agência fazia tudo parecer um cenário de filme policial. O segurança levantou a sobrancelha quando viu uma grávida chegando àquela hora, mas não disse nada. A determinação no rosto dela não deixava espaço para perguntas. A funcionária do banco conferiu os documentos com aquela eficiência profissional de quem já viu de tudo. Quando ela viu o sobrenome Moore ali, deu para perceber um brilho diferente nos olhos dela. Todo mundo na cidade conhecia os Moore. Gente com dinheiro, poder, influência. Mas naquela madrugada, tudo isso estava prestes a virar pó. A tela do computador acendeu mostrando os saldos. 5 contas diferentes. Quase 40 milhões de reais no total. Um número que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. A funcionária perguntou com aquela voz neutra de banco: "A senhora tem certeza que deseja prosseguir com a transferência total?" E Olivia? Olivia simplesmente acenou com a cabeça e disse com uma voz suave, mas firme como concreto: "Quero fechar todas as contas esta noite. Quero sacar o total disponível." Pronto. A bomba estava armada. As máquinas começaram a contar o dinheiro com aquele barulho mecânico e implacável. Cada nota que caía na bandeja era como um tijolo sendo arrancado do império que Ethan tinha construído sob mentiras e controle. Ernesto olhava para ela com uma mistura de preocupação e respeito. Ele sabia que ninguém toma uma decisão dessas da noite pro dia. Para chegar naquele ponto, Olivia tinha que ter batido no fundo do poço antes. E ela tinha batido. Deus sabe que ela tinha. Os números na tela iam descendo, descendo, até chegarem em zero. Zerado. Nada. Vazio total. Quando o último dígito sumiu, Olivia sentiu um arrepio percorrer o corpo. Não era medo. Era libertação. Uma libertação amarga, dolorosa, mas libertação. Enquanto isso, no celular dela que tinha ficado no sofá do apartamento, as notificações explodiam em silêncio. Transação concluída. Transação concluída. Saldo disponível, R$0. Mas ela não viu nada disso. Tinha deixado o telefone de propósito. Sabia que aquele aparelho era a coleira que Ethan usava para rastreá-la. E naquela noite, a coleira tinha sido cortada. A 12 quilômetros dali, no apartamento de cobertura luxuoso, Ethan dormia profundamente. O braço dele descansava sobre a cintura nua da amante, uma modelo loira que respirava satisfeita depois de uma noite de traição. O celular dele piscava no chão, iluminando o tapete caro com notificações bancárias. Mas ele não viu nada. O álcool do jantar romântico com a amante tinha deixado ele nocauteado num sono arrogante. Se ele tivesse acordado naquele momento, se tivesse olhado pro celular só uma vez, teria visto o começo do fim. Mas não acordou. E essa foi a melhor decisão que Olivia já tomou na vida. De volta ao banco, a funcionária entregou para Olivia um cofre portátil cheio de maços de dinheiro e contratos assinados. Olivia segurou aquilo com as 2 mãos. A respiração dela acelerou. O bebê se mexeu dentro da barriga, como se tivesse sentido a mudança no ar. Ela sussurrou baixinho, quase como um segredo: "Pronto, meu amor. Vamos embora." Ernesto abriu a porta lateral que dava pro estacionamento privativo. Um SUV preto estava esperando com o motor ligado. O motorista, contratado naquela mesma noite, nem olhou para trás. Simplesmente acenou com a cabeça. Olivia entrou no carro com cuidado,
apoiando a barriga. Quando a porta fechou atrás dela, foi como se o peso do mundo tivesse ficado um pouco mais leve. O carro saiu devagar, sem drama, sem gritos, sem testemunhas além do segurança do banco e das câmeras que registraram a saída de uma mulher grávida que parecia carregar um peso invisível nos ombros. Olivia olhou pela janela. As luzes da cidade brilhavam como estrelas artificiais sobre o silêncio da madrugada. Fechou os olhos e deixou o cansaço cair sobre ela como um cobertor pesado. Tinha a sensação de ter escapado de uma casa em chamas sem olhar para trás. Não sabia ainda para onde ia, mas sabia exatamente de onde estava fugindo. E isso já era meio caminho andado. Agora, você deve estar se perguntando, como é que chegou nesse ponto? Como é que uma mulher grávida, casada com um milionário, decide simplesmente sumir com tudo? A resposta está no que aconteceu horas antes dessa madrugada. Deixa eu te levar de volta para a noite anterior. Eram quase 9 da noite quando Olivia entrou no apartamento pela porta principal. A cidade inteira brilhava através dos janelões enormes, mas dentro da casa o silêncio era pesado demais. Limpo demais. Como se escondesse alguma coisa. Ela largou a bolsa no sofá e apoiou as mãos nas costas para aliviar o peso da barriga de 6 meses. O bebê se mexeu suavemente e ela acariciou a pele esticada, sussurrando um pensamento que só ela conseguia ouvir. Quase acabou, meu amor. Só preciso que seu pai me diga a verdade. Na cozinha, o relógio fazia aquele tic-tac irritante que preenchia a casa inteira. Olivia caminhou até a mesa onde ainda estavam os restos do jantar que ela mesma tinha preparado. As velas apagadas. A sopa fria. O prato vazio do marido que nunca chegou. Ela tinha esperado mais de 20 minutos antes de aceitar a realidade. Ele não tinha nenhuma reunião de última hora. Não tinha trabalho acumulado. Ele tinha outra vida. Uma vida que ela não deveria ver. Fechou os olhos por um instante. Não chorou. Não se permitiu esse luxo. A respiração dela continuou serena, mas as mãos agarraram o encosto da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando abriu os olhos de novo, a expressão no rosto tinha mudado. Não tinha mais resignação. Só uma determinação silenciosa e perigosa. Ela pegou o celular e abriu aquele aplicativo que Ethan tinha obrigado ela a instalar meses atrás. Ele chamava de segurança familiar. Ela sabia que era controle puro e simples. O ponto azul na tela mostrava a localização dele em tempo real. Penthouse. Exatamente ali. Exatamente na casa deles. Exatamente onde ele disse que não estava. Olivia sentiu o peito gelar. Não era só a traição. Não era só a mentira. Era a facilidade com que ele mentia, como se ela não merecesse nem o esforço de uma mentira bem contada. Respirou fundo para acalmar a tensão no corpo. Depois começou a caminhar para o corredor que levava ao quarto principal. Cada passo soava mais alto que o anterior, como se o chão anunciasse um veredicto. A 3 metros da porta, ela ouviu um som que nunca esperou ouvir dentro do próprio casamento. Uma risada de mulher. Suave, abafada, íntima. Olivia congelou. O cérebro dela lutou para negar o óbvio, mas os ouvidos não se enganavam. Ela conseguia distinguir até o sussurro masculino respondendo. A voz de Ita. Alguém disse algo mais. Uma frase confusa, abafada entre beijos. Ela sentiu o sangue descer pro estômago. Pesado, amargo. Deu um passo para trás como se tivesse levado um soco físico. O bebê dentro dela se mexeu com desconforto, como se tivesse sentido o tremor que percorria o corpo da mãe. Olivia colocou a mão sobre o abdômen para tranquilizá-lo. Não queria que o filho sentisse o medo na voz dela. Não queria dar à luz uma criança que só conhecesse medo. Recuou até a sala, sentou no sofá e tentou reunir forças. Fechou os olhos e deixou o silêncio falar por ela. Tinha passado meses justificando sinais que o coração dela já tinha interpretado. Mensagens apagadas, reuniões que não existiam, perfume estranho na camisa. Ela sempre quis acreditar. Naquela noite, parou de acreditar. Quando finalmente abriu os olhos, a dor tinha se transformado numa clareza perigosa. Olivia não era uma mulher impulsiva. Ela planejava, observava, esperava, mas também agia. E naquele momento, ela soube que o que estava acontecendo do outro lado daquela porta não tinha mais conserto. Não queria entrar. Não queria ver. Não queria ouvir explicações. Queria conservar a pouca dignidade que Ethan ainda não tinha destruído. Levantou devagar e foi pro escritório particular dela, um quartinho pequeno que tinha virado seu refúgio. Acendeu a luz. Sobre a escrivaninha tinha pastas organizadas, documentos financeiros, cópias de contratos, extratos bancários. Olivia nunca foi uma mulher ingênua. Sempre soube que dinheiro dava poder.
Mas naquela noite entendeu que a falta de dinheiro deixava uma mulher completamente à mercê. Colocou uma pasta no centro da mesa. Era a pasta dos documentos bancários. Revisou cada folha confirmando a cotitularidade, as assinaturas, as senhas, os acordos pré-nupciais. Nada do que estava prestes a fazer seria ilegal. Era doloroso, era definitivo, mas não era ilegal. De repente o telefone vibrou. Uma notificação de Ita. Mensagem de voz. Ela ouviu. As palavras entraram como navalhas. Não me espera. Não vou chegar. E para de ser dramática. Eu faço o que eu quero. O estômago dela se contraiu. Não tinha menção da amante. Não tinha desculpa. Só desprezo puro. Um desprezo tranquilo, confiante, como se ele soubesse que Olivia jamais iria embora. Como se tivesse certeza de que ela sempre seria a sombra silenciosa atrás dele. Mas naquela noite, alguma coisa mudou. Naquela noite, Olivia parou de ter medo dele. Levantou o olhar para o espelho pequeno na parede. Viu-se pálida, exausta, mas não quebrada. Viu-se viva. Viu-se capaz. Levantou o queixo. Foi o gesto mais corajoso que tinha feito em meses. Pegou o casaco, guardou os documentos bancários na bolsa e saiu do quarto sem fazer barulho. O corredor continuava iluminado apenas pelas luzes quentes do chão. Não olhou para o quarto. Não precisava confirmar nada. Já tinha ouvido tudo. Antes de sair de casa, apoiou a mão sobre a barriga. O bebê se mexeu de novo e ela sentiu uma pontada de força inesperada. Não estou sozinha, pensou. Não mais. Abriu a porta principal e o ar frio da madrugada envolveu ela. Ligou o carro. Cada metro que se afastava daquele apartamento era um metro que aproximava ela da libertação. Ainda não existia o banco, nem os milhões sacados, nem o plano perfeito. Só existia uma ideia simples que ela não podia mais ignorar. Tinha que salvar a si mesma e ao filho. O motor roncou suavemente enquanto Olivia pegava a avenida em direção ao centro. Não olhou para trás. Não precisava. A vida antiga estava ficando naquele apartamento silencioso. A vida nova começava exatamente naquele instante. Mas antes de chegar no banco, antes de esvaziar as contas, teve um momento que mudou tudo. Um momento que fez Olivia entender que não dava mais para voltar atrás. Ela voltou para o apartamento pela segunda vez naquela mesma noite. Eram 0h45 da madrugada. Faltavam só 45 minutos para ela sentar na sala VIP do banco. 45 minutos para a mulher que respirava fundo no hall se transformar na mulher que desapareceria com milhões. Mas isso ainda não tinha acontecido. Agora só tinha uma ferida aberta e um segredo atrás de uma porta fechada. O elevador abriu com um som metálico suave. Olivia saiu devagar, como se pisasse num campo minado. A primeira coisa que viu foi a luz tênue do corredor. A segunda foi a sombra no tapete. Uma sombra que se movia ao ritmo de dois corpos, duas vozes, risadas que atravessavam o ar. Olivia sentiu o mundo se contrair sob os pés. O bebê se agitou dentro dela. Respirou fundo para não desmaiar. Mas dessa vez não recuou. Dessa vez avançou. Caminhou em direção ao quarto principal. Não queria abrir a porta. Não queria ver a mulher loira que tinha ouvido rir minutos antes. Não queria confirmar o que o coração já sabia. Só queria uma resposta. Uma palavra. Algo que justificasse a traição. Algo que fizesse a dor parecer menos insuportável. Quando chegou na porta, levantou a mão para bater, mas não bateu. Não conseguiu. A mão dela tremeu. E então a porta se abriu por dentro. Ita apareceu ali com o tronco nu e o cabelo despenteado. Os olhos dele arregalaram como se alguém tivesse jogado um balde de água fria. A toalha na cintura era a confissão mais clara. E atrás dele, a mulher loira ajeitava os lençóis sorrindo sem vergonha nenhuma. Olivia sentiu o ar ficar espesso, como se o quarto inteiro tivesse se fechado em volta do peito dela. Ethan deu um passo à frente, surpreso e incomodado. O que você tá fazendo acordada? A frieza na voz dele atravessou ela como uma lâmina. Olivia, tremendo, respondeu em voz baixa. Só queria saber por que você mentiu pra mim. Só isso. A expressão de Ita mudou de surpresa para pura irritação. Levantou a mão como se quisesse afastar ela do corredor, como se ela fosse um incômodo e não a mulher que carregava o filho dele. Você tá exagerando de novo. Não começa com seus dramas. Olivia recuou meio passo, mas a respiração ficou mais pesada. As mãos pousaram na barriga instintivamente. Eu quero que você saia daqui. Tô cansado das suas cenas, disse Ita num tom que não tinha limites. Ela piscou, engoliu em seco e mal conseguiu dizer. Eu só queria falar com você.
A mulher loira atrás dele soltou uma risada suave e venenosa que rompeu a última fibra de controle que restava em Olivia. Ethan virou a cabeça para a amante e murmurou algo que Olivia não conseguiu ouvir. Quando voltou a olhar para ela, tinha uma dureza completamente nova nos olhos. Eu não tenho que te dar explicação. Tô farto da sua atitude. Tira essa cara. Olivia sentiu os joelhos dobrarem. Mas antes que pudesse recuperar o equilíbrio, Ethan deu um passo rápido e tentou arrancar o telefone da mão dela. Achou que ela estava gravando. Ela não estava, mas ele não perguntou. Simplesmente agiu. Os dedos dele se fecharam com força no pulso de Olivia. Ela soltou um grito abafado ao sentir o puxão. Ethan empurrou ela para tirá-la do caminho, mas o movimento foi brusco demais. Olivia perdeu o equilíbrio e caiu para trás, batendo a lateral da barriga na borda de uma mesa. A dor foi imediata. Aguda. A respiração cortou. E no teto? A câmera de segurança girou com um clique suave. A lente preta capturou tudo com precisão cirúrgica. O empurrão. A queda. O gesto de surpresa de Olivia. O rosto de fúria contida de Ethan. A risada abafada da amante na cama. A câmera não piscou. Não perdoou. Não esqueceu. Olivia levou as mãos à barriga inchada, incapaz de se levantar. O medo se misturou com uma dor profunda que percorreu ela de um lado para o outro. Tentou se levantar, mas o impacto tinha deixado ela quase sem ar. Ethan avançou em direção a ela, irritado. Para de fingir, meu Deus. Olivia, você tá ridícula. E foi nesse momento que uma voz idosa rompeu da sala. Senhor Moore, pare agora mesmo. A figura da senhora Helena, a governanta que trabalhava no apartamento havia anos, apareceu no corredor. O rosto dela estava lívido. Nas mãos ela segurava um controle pequeno que mostrava a transmissão ao vivo da câmera do corredor. Ela tinha visto tudo. Gravou tudo. Ethan se virou para ela, furioso. Isso não é da sua conta. Mas Helena não recuou. Caminhou até Olivia e ajudou ela a se levantar com braços firmes, quase maternais. A mulher mais velha falou com voz calma. Respira, minha menina. Respira. Seu bebê tá bem. Foi só um golpe superficial, mas não podemos deixar isso assim. Ethan deu um passo em direção a elas, mas Helena levantou o controle da câmera como se fosse uma arma. Se der mais um passo, eu envio essa gravação para o conselho do condomínio, para a polícia e para o seu sócio principal. Ethan congelou. Pela primeira vez ficou sem palavras. Olivia tremia. Os olhos embaçados de dor, mas não de lágrimas. A respiração irregular. Helena tomou a decisão imediata. Vamos para a sala médica do prédio agora mesmo. Ethan tentou falar, mas o silêncio de Helena era mais forte que qualquer palavra. A mulher mais velha ajudou Olivia a caminhar enquanto ela segurava a barriga com as duas mãos. Atrás, Ethan ficou imóvel. A sombra da câmera projetada sobre a pele dele. A câmera dome continuou gravando. Girou mais uma vez, capturando a imagem de um homem que pela primeira vez parecia pequeno. Preso na própria evidência. Uma câmera que não piscou. Uma verdade que não podia mais se esconder. Uma queda que estava prestes a começar. A sala médica do prédio estava iluminada com um tom azul tênue que fazia tudo parecer ainda mais frio. Olivia sentou devagar na maca enquanto a enfermeira noturna examinava o abdômen dela com movimentos precisos. O monitor emitia um bip constante e suave que marcava o ritmo do coração do bebê. Esse som era a única coisa que mantinha ela inteira. Aquele batimento regular, firme, cheio de vida, contrastando com o caos que tinha explodido minutos antes. Helena estava apoiada na parede com o controle do sistema de câmeras ainda na mão. O rosto continuava tenso, como se temesse que Ethan pudesse invadir a qualquer momento. Mas ele não invadiu. O apartamento tinha ficado para trás junto com a risada da amante e a violência que tinha impregnado tudo. Naquela sala silenciosa, o que vinha não era calma. Era o início de uma tempestade maior. A enfermeira terminou de ajustar o monitor e olhou para Olivia com expressão séria. O bebê tá bem, mas você precisa descansar e evitar qualquer estresse. Seu corpo já suportou demais. Olivia assentiu com dificuldade. Não se atrevia a falar. Não confiava que a voz não fosse falhar. Quando a enfermeira saiu por alguns minutos para buscar uma compressa fria, Helena se aproximou de Olivia. Pegou a mão dela com suavidade, como uma mãe tentando amparar uma filha ferida. Minha menina, você tem que me escutar. Olivia levantou o olhar perdido. O mundo estava se movendo rápido demais. Não sabia se queria ouvir o que vinha. Mas Helena continuou. O que aconteceu essa noite não pode ser enterrado. E mesmo que você quisesse protegê-lo, ele já se encarregou de destruir tudo. Olivia inspirou lentamente.
Não tinha forças para discutir. Sabia que era verdade. Sabia que não tinha mais volta. E então aconteceu algo que não estava nos planos de ninguém. O telefone de Helena vibrou com insistência. Ela franziu a testa, conferiu a tela e ficou completamente imóvel. Olivia sentiu um sobressalto no peito. O que está acontecendo? Helena piscou. A respiração parou por um instante. Alguém enviou o vídeo. Olivia sentiu um vazio no estômago. Que vídeo? Helena olhou para ela com seriedade. O vídeo do corredor já está circulando no grupo de moradores do condomínio. Olivia negou com a cabeça como se pudesse deter tudo com um gesto simples. Não, não, por favor, eu não quero exposição. Não quero que todos vejam. Helena apertou a mão dela com firmeza. Você não pode mais evitar. Eu tentei frear, mas se espalhou rápido demais. Nesse momento a enfermeira voltou com a compressa fria, mas congelou ao ouvir a última frase. O vídeo já é público. Helena assentiu. A enfermeira fez uma careta de preocupação e saiu de novo pro corredor para atender uma ligação urgente. Parecia que as próprias paredes começavam a vibrar com a força do inevitável. O telefone de Olivia, que ela tinha deixado no sofá do apartamento, já não estava em suas mãos. Mas o mundo dela começou a se encher de notificações. O Sartvates esquecido no pulso vibrou com um ritmo frenético. Mensagens, chamadas, alertas de redes sociais, uma onda que atingia ela de todas as direções. Olivia olhou para a tela com a vista embaçada. Trending Topic número 1 na cidade. Milionário empurra a esposa grávida. O nome dela. O nome de Ita. A imagem congelada do momento exato em que ele empurrou ela. Um clipe de 5 segundos que tinha acendido a faísca de um incêndio digital impossível de deter. Os primeiros comentários apareceram. Muitos cheios de indignação. Outros de choque. Alguns de apoio. Mas todos tinham algo em comum. Todos apontavam contra Ita. Helena exalou como se tivesse esperado por esse desfecho há muito tempo. A verdade sempre encontra um caminho, disse em voz baixa. Olivia fechou os olhos sentindo as lágrimas quererem sair pela primeira vez em toda a noite. Não chorou, mas esteve perto. Segundos depois a enfermeira voltou apressada. Senhora Moore, você precisa saber disso. O vídeo já está nos noticiários digitais. Algumas redes estão preparando matérias de emergência e tem jornalista no hall. A sala médica ficou em silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia preencher até os cantos. Olivia tentou falar, mas a voz não saía. Helena tomou a palavra por ela. Já entraram em contato com o síndico do prédio. A enfermeira sentiu. Sim, estão tentando controlar a situação, mas não é mais possível. A imprensa encontrou o clipe. Está sendo replicado numa velocidade impressionante. O monitor do bebê continuou marcando o ritmo constante. Aquele som pequeno era o único ponto de estabilidade no mundo que estava se quebrando. Então a porta da sala médica se abriu de repente. Era o síndico do prédio, um homem geralmente tranquilo, mas agora com o rosto pálido. Senhora Moore, lamento interromper, mas preciso informar algo. Seu marido tá na entrada. Tá tentando exigir que o pessoal apague as gravações de segurança. Tá gritando, tá dizendo que a senhora provocou ele. E tem câmeras lá fora registrando tudo. Olivia sentiu uma pontada no abdômen. Não era dor física. Era uma mistura de medo, raiva e exaustão extrema. Ethan estava lá fora lutando desesperadamente, tarde demais, desajeitadamente, contra uma maré que superava ele. O síndico acrescentou. A polícia foi notificada por vários moradores. Alguém enviou o vídeo direto para a delegacia mais próxima. Estão revisando agora mesmo. Isso significa que vai ter perguntas, e provavelmente vão vir falar com a senhora em breve. Helena interveio firme. Ela não vai falar sem advogado. Não hoje. Ela precisa descansar. Ninguém entra aqui sem permissão. O síndico assentiu compreendendo a urgência. Depois acrescentou algo que fez Olivia sentir uma corrente gelada percorrer as costas. Senhora Moore, só para a senhora saber, o vídeo já tem mais de 500.000 visualizações em 20 minutos. Tá crescendo exponencialmente. Esse prédio tá sendo cercado por jornalistas. O som da maquinaria midiática avançando do exterior parecia encher a sala médica, embora nenhuma janela mostrasse isso. Olivia respirou fundo. Levou a mão à barriga. O bebê continuava batendo forte. Fechou os olhos por um momento e permitiu que esse som sustentasse ela, porque o que vinha não seria uma tempestade simples. Seria um vendaval. Um vendaval que varreria a Ethan, e finalmente o medo que tinha aprisionado ela por tanto tempo. O som do monitor fetal enchia a sala com um bip constante que quase parecia um batimento amplificado.
Olivia estava deitada com os olhos abertos, mas o olhar perdido num ponto do teto. Sentia que o mundo girava rápido demais. Tinham se passado só alguns minutos desde que o prédio inteiro virou o epicentro de um escândalo viral. Agora os passos acelerados no corredor e os murmúrios nervosos anunciavam a chegada de algo ainda mais inevitável. Algo que, no fundo, ela sabia que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. A porta se abriu com um clique suave. Entraram 2 policiais. Uma deles era uma mulher de rosto firme e voz tranquila. O outro, um agente mais jovem com um tablet na mão. Ambos avançaram com cuidado, como se medissem cada passo para não assustar alguém que estava prestes a se quebrar. A policial falou primeiro. Senhora. Continue. 20 Deck. Mur, sou a agente Valéria Ramos. Meu colega e eu precisamos fazer algumas perguntas. Olivia tentou se sentar, mas a enfermeira interveio imediatamente. Ela não pode se mover muito. Sofreu uma queda recente. Mas está consciente. Pode falar enquanto fica deitada. A agente Ramos assentiu com empatia. Não se preocupe, não precisamos que se mova. Helena, que não se separou de Olivia desde que tudo começou, deu um passo à frente. Antes de qualquer pergunta, quero deixar claro que ela não vai falar sem advogado presente. A agente Ramos manteve a mesma expressão calma. Não vamos fazer declaração formal ainda. Só precisamos de informações básicas para o relatório preliminar. Precisamos confirmar que está segura e que não precisa ser transportada para um hospital. E precisamos saber se deseja apresentar queixa por agressão. Olivia engoliu em seco com dificuldade. Os lábios tremiam, mas a voz saiu mais firme do que ela esperava. Sim, eu quero apresentar queixa. O ar da sala ficou tenso, como se essa frase tivesse selado algo inquebrável. O agente jovem começou a escrever enquanto a policial se aproximava do monitor para verificar os dados do bebê. O batimento estava estável, forte, um contraste quase cruel com o caos que cercava ela. Então a policial perguntou: Senhora Moore, pode descrever o que aconteceu essa noite? Olivia fechou os olhos por um instante para ordenar os pensamentos. Tinha medo que a voz falhasse, mas quando falou, as palavras saíram claras, sem hesitações. Meu marido me empurrou. Tentou tirar meu telefone. Eu caí contra a mesa. Senti um golpe no abdômen. Depois a senhora Helena me ajudou. A amante do meu marido estava lá, e tem gravação da câmera de segurança. A agente Ramos trocou um olhar rápido com o colega. Confirmamos que existe evidência audiovisual. Helena assentiu levantando o controle do sistema de câmeras. Eu gravei tudo. Vi tudo. Transmiti também para um dispositivo externo. A policial pediu para ver o material. Helena reproduziu o clipe. As imagens apareceram na tela pequena do controle. Ethan puxando o braço de Olivia. Olivia caindo para trás. O golpe. A reação fria. A amante rindo. A agente Ramos respirou fundo. O profissionalismo não escondeu a sombra de indignação que cruzou os olhos dela. Obrigada. Isso vai ser muito útil. Olivia sentiu um arrepio percorrer as costas. Não queria ver aquelas imagens de novo, mas também sabia que aquelas imagens eram a verdade que por meses tinha tentado ignorar. O agente jovem falou enquanto continuava escrevendo. Esse tipo de evidência respalda categoricamente uma denúncia de violência doméstica. Também pode ser utilizada para solicitar uma ordem de proteção de emergência. Olivia olhou para ele com os olhos arregalados. Uma ordem de proteção. O agente assentiu. Impede que seu marido se aproxime da senhora por um período temporário. Normalmente 30 dias. Dependendo da gravidade, pode ser estendido. Helena pegou a mão de Olivia. Ela precisa disso hoje mesmo. A agente Ramos assentiu. Vou redigir a solicitação nesse momento. O juiz de plantão costuma responder em menos de 1 hora quando tem evidência em vídeo. Enquanto os policiais avançavam com o processo legal, a enfermeira voltou com novos materiais. Colocou uma compressa morna sobre a lateral do abdômen para aliviar a tensão muscular. Depois ajustou o monitor fetal. O som continuou estável, rítmico. Aquele batimento persistente era o lembrete mais poderoso de por que Olivia tinha que seguir em frente, não importando o quão difícil fosse. No corredor a tensão crescia. Vozes elevadas, murmúrios de moradores, misturado a tudo isso, o tom arrogante e furioso de Ita. A porta fechada abafava as palavras dele, mas não podia ocultar a violência do tom. Eu exijo que apaguem essas gravações. Tenho direito. Tão destruindo minha vida. A agente Ramos franziu a testa e olhou pro colega. Ele não pode entrar aqui. Deixa claro que é ordem policial. O agente saiu pro corredor.
A voz de Ethan subiu ainda mais. Não se atrevam a me dizer o que posso ou não posso fazer. Eu sou proprietário desse prédio. Não aceito ameaças. Depois teve um silêncio repentino seguido de um som seco. O silêncio voltou mais denso. O agente regressou. Senhora Moore, seu marido foi informado que não pode se aproximar da senhora. Se fizer isso, será detido. Olivia sentiu uma mistura de medo e alívio. Ainda podia ouvir Ethan se movendo além do corredor como um animal enjaulado, mas agora ele não podia alcançá-la. A agente Ramos terminou de redigir o documento. Aqui está a solicitação de ordem de proteção. Preciso da sua assinatura e depois cuidamos do resto. Olivia pegou a caneta com as mãos trêmulas. Assinou. O nome dela ficou gravado no papel como um selo de sobrevivência. Era a primeira vez em muito tempo que sentia que tinha voz. A policial guardou os documentos e falou num tom que misturava profissionalismo e empatia. Senhora Moore, a partir desse momento a senhora está sob proteção. Seu bebê também. Ninguém pode obrigar a senhora a voltar pro apartamento. Ninguém pode se aproximar sem violar uma ordem judicial. Aconselho que passe a noite num lugar seguro e entre em contato com o advogado de família amanhã cedo. Helena se aproximou e abraçou ela devagar. Tô com você, minha menina. Você não tá sozinha. Olivia soltou um suspiro longo, quebrado. Não era um suspiro de derrota. Era um respiro depois de meses vivendo sob uma sombra que parecia interminável. O bebê se mexeu dentro dela como se respondesse à mudança no ar. Como se entendesse que algo tinha sido corrigido. Finalmente a agente Ramos concluiu. Vamos ficar por perto. Caso precise de mais alguma coisa, não hesite em nos chamar. Esse já é um caso oficial. Quando os policiais saíram, a sala ficou num silêncio novo. Não era vazio. Era uma calma densa, quase solene. Um espaço onde, pela primeira vez, Olivia se sentia protegida. A enfermeira olhou para ela e disse em voz baixa, a senhora é mais forte do que pensa. Olivia, com os olhos fechados e a mão sobre a barriga, respondeu num sussurro. Não, eu só tô cansada de ter medo. O monitor continuou marcando o ritmo da vida que crescia dentro dela. Um batimento claro, firme, inabalável. Um batimento que anunciava um novo começo. Mas tem mais, porque o que você vai ouvir agora vai te deixar com a boca aberta. Helena não tinha guardado só aquele vídeo. Ela tinha muito mais. A madrugada continuava avançando enquanto a sala médica permanecia iluminada com aquela luz azulada que fazia tudo parecer suspenso no tempo. Olivia estava sentada na maca mais estável, embora o cansaço pesasse nos ombros como uma pedra. O monitor fetal continuava marcando um ritmo constante, e esse som tranquilo contrastava com a tensão crescente no resto do prédio. O escândalo digital não parava de aumentar. Ela sabia disso. Sentia vibrar no pulso, no ar, até no silêncio entre as respirações. Helena aproveitou um desses silêncios para se aproximar com uma caixa pequena de madeira que tinha trazido do próprio quarto. A expressão era grave. Olivia, tem algo que você precisa ver. Algo que guardei porque pensei que um dia você ia precisar. Olivia franziu a testa sem entender. Helena abriu a caixa e revelou uma pilha organizada de envelopes, fotografias impressas e um pendrive prateado. A enfermeira que estava de plantão também se aproximou intrigada. Helena pegou a primeira fotografia e colocou sobre o cobertor que cobria as pernas de Olivia. Era uma imagem dela com um hematoma no braço. Tirada meses atrás. Olivia a observou com incredulidade. Não se lembrava de ter visto aquela foto. Mas se lembrava do golpe. Lembrava de como Ethan tinha fechado a porta do carro rápido demais. Ou pelo menos essa foi a explicação que ele obrigou ela a aceitar. Olivia acariciou a foto com a ponta dos dedos como se tocasse uma pele alheia. Onde você conseguiu isso? Helena respondeu com serenidade. Do seu telefone. Você apagou, mas eu sabia que você não ia esquecer. Guardei porque temia que isso se repetisse um dia. Tirou uma segunda fotografia. Olivia estava sentada na cozinha com uma sombra roxa no quadril. A terceira era ainda mais perturbadora. Era uma captura de tela de uma mensagem entre Ethan e um contato salvo sem nome. O texto dizia: quando o bebê nascer, vou deixar tudo em ordem. Ela já não representa obstáculo. Olivia sentiu o ar se partir na garganta. A enfermeira levou as mãos à boca. Helena pegou a foto com cuidado, como se pesasse demais. Não queria te mostrar antes. Pensei que talvez ele mudasse, mas essa noite demonstrou o contrário. Em seguida Helena abriu o pendrive e conectou no controle do sistema de câmeras. As imagens na tela eram um mosaico de datas e horários. Algumas eram da entrada principal, outras do elevador. Tinha uma sequência especialmente inquietante.
Ethan discutindo com Olivia no hall numa noite de chuva. Ele agitava as mãos com violência. Olivia tentava se proteger com os braços cruzados. Helena tinha guardado tudo. Tudo o que Olivia tinha normalizado durante meses. A voz de Helena tremeu levemente. Olivia, isso não é novo. Não foi a primeira vez. Foi apenas a primeira vez que teve testemunhas e a primeira vez que uma câmera mostrou sem que ele pudesse negar. Olivia sentiu o mundo girar sobre si mesma. Não por vertigem, mas por revelação. As peças se uniam como se, durante todo aquele tempo, tivessem esperado o momento exato para se encaixar. Ela se lembrou das desculpas, dos silêncios, dos pedidos de desculpa vazios, dos dias inteiros em que se culpou por não ser suficiente, por não ser dócil, por não ser o que ele queria que ela fosse. Helena tirou outro envelope. Dentro tinha impressões de e-mails que Olivia jamais soube que existiam. Ethan enviando dinheiro em nome de uma suposta consultora. Milhares de reais mensais. O destinatário era a amante. A nota no final do e-mail dizia: "Não se preocupe, ela não vai saber de nada. Tenho tudo controlado." A enfermeira negou com a cabeça incrédula. Isso é um padrão. Não é acidente. Isso é violência sustentada, manipulação, controle financeiro e agora agressão física. Olivia, você e seu filho não podem voltar para aquele lugar. Olivia tentou falar, mas a voz não saía. Não conseguia compreender como tinha permitido que tudo aquilo se acumulasse em silêncio. Talvez porque o amor que um dia sentiu fosse mais forte que a realidade. Talvez porque teve medo de ficar sozinha. Ou talvez porque jamais imaginou que Ethan pudesse se tornar o homem que viu naquele corredor. Helena continuou. Também encontrei isto. Era uma cópia impressa do contrato pré-nupcial que Ethan tinha querido modificar meses atrás. O documento marcava cláusulas projetadas para deixar Olivia sem nada em caso de separação. Nada para ela. Nada pro bebê. Porém Ethan nunca apresentou em tribunal. Tava preparando tudo pro momento exato. O momento em que ela não pudesse se defender. A enfermeira retomou a palavra. Olivia, escuta. Esse não é um casamento que se rompeu essa noite. É uma estrutura que tá se deteriorando há meses, talvez anos. Essa noite foi só a primeira vez que a verdade ficou registrada. Olivia apertou os lábios. A dor dentro do peito se transformou lentamente numa nova forma de energia. Não era raiva. Não era medo. Era clareza. Uma clareza gelada. Um entendimento profundo que finalmente libertava ela da confusão. Eu sinto muito, disse Olivia com a voz quase apagada. Sinto muito por não ter visto isso antes. Helena se inclinou e abraçou ela suavemente. Não é sua culpa. Nunca foi. Homens como ele constroem mentiras tão bem que até as vítimas aceitam como verdades. Mas hoje você recebeu o que nunca teve, provas e testemunhas. E agora você tem a verdade completa. Olivia olhou para todas as fotos, as mensagens, os vídeos. Eram como tijolos. Tijolos de um muro que Ethan tinha construído para prender ela, mas que agora tinham se convertido no muro que ia esmagar ele. Pela primeira vez em muito tempo, Olivia respirou sem medo. E enquanto o monitor fetal continuava marcando o ritmo constante, ela entendeu que esse som era o sinal de uma nova vida que precisava de proteção. Uma vida que não ia mais crescer entre mentiras. A verdade finalmente estava completa. E não tinha como voltar atrás. A sala médica estava envolta num silêncio estranho. Um silêncio que não era calma, mas com tensão. Um espaço suspenso entre o medo e a determinação. Olivia permanecia sentada na maca rodeada pelas fotografias, pelas mensagens impressas e pelo pendrive que revelava tudo que antes tinha ignorado. Aquilo não era mais só evidência. Era uma sentença. Era o ponto final de uma história que tinha se prolongado demais. Helena observava Olivia com uma mistura de orgulho e tristeza. A enfermeira mantinha um olhar vigilante para a porta, como se temesse que Ethan pudesse invadi-la a qualquer momento. Olivia inalou lentamente. Sentiu o movimento suave do bebê sob as costelas. Acariciou a barriga com uma ternura exausta. Tudo o que fazia naquela noite tinha um único propósito: protegê-lo e proteger a si mesma. Após longos segundos, Olivia falou. Não com medo, mas com uma serenidade que surpreendeu até ela mesma. Eu não posso mais continuar assim. Helena se aproximou. O que você precisa decidir, minha menina? Olivia levantou o olhar. Preciso ser eu a tomar o controle. Ele não. Nunca mais. A enfermeira deu um passo à frente como se estivesse esperando por essas palavras. Isso significa ir embora. Significa agir essa mesma noite. Olivia assentiu. Eu sei. Tô pronta. Essas palavras mudaram o ar no quarto.
A atmosfera deixou de ser de uma vítima protegida, e se tornou a de uma mulher que se levantava do chão. Helena abriu a boca para responder, mas Olivia já estava escolhendo o próximo movimento. Chegou a hora. Tenho que fazer isso antes que Ethan possa reagir. Não quero que ele tenha a menor chance de recuperar o controle sobre mim. A enfermeira pegou o tablet do hospital para verificar de novo o estado do bebê. O batimento continuava perfeito, firme, constante. O som encheu o quarto como um lembrete de urgência. Aquele pequeno coração merecia algo melhor do que crescer sob um teto onde o medo tinha virado hábito. Olivia se endireitou com cuidado. As pernas ainda tremiam, mas o olhar não. Helena abriu a bolsa e colocou nas mãos dela um envelope fechado. Dentro estavam os documentos bancários que Olivia tinha preparado em segredo semanas atrás, quando começou a suspeitar do comportamento de Ethan. Nunca pensou que chegaria o dia de usá-los. Mas esse dia era agora. A enfermeira falou com voz suave mas firme. Se você vai fazer isso, tem que ser antes do amanhecer. Quando a imprensa tomar conta do prédio, vai ser mais difícil sair sem ser seguida. Olivia assentiu. Eu não posso ficar aqui. Não com ele lá fora. Não com esse vídeo circulando. Não com o prédio cheio de jornalistas. Eu tenho que desaparecer antes que ele acorde. Helena entendeu imediatamente. Então você deve ir pela saída de serviço. Ninguém vigia essa área. E precisamos apagar seu rastro. Olivia olhou para ela com gratidão. A voz saiu só como um eco. Obrigada por não me deixar sozinha. A enfermeira abriu a porta por um instante para observar o corredor. O barulho era cada vez mais intenso. Vozes, passos, o elevador subindo e descendo sem parar. A polícia ainda tentava controlar o caos, mas o escândalo já tinha escapado de todos. Era como um incêndio que devorava cada uma das paredes do prédio. A enfermeira regressou e sussurrou: se quisermos te tirar daqui, tem que ser agora. Olivia respirou fundo. Pegou a bolsa com os documentos. Com a mão livre pegou o pendrive, as fotos e as impressões. Helena já tinha preparado tudo para esse momento sem sequer saber. Olivia desceu lentamente da maca. As pernas tremeram ao tocar o chão, mas ela se sustentou. Não era força física o que movia ela. Era determinação. Era o conhecimento frio de que ficar significava abrir a porta para mais violência. Então Helena pegou a mão dela. Eu vou ficar com seu marido no corredor se ele tentar se aproximar. A enfermeira te acompanha até o elevador de serviço. Vou me encarregar de que ninguém te siga. Olivia sentiu o coração subir à garganta. Por que você faz tudo isso por mim? Helena sorriu com amargura. Porque eu também fui jovem. Também tive medo. E prometi a mim mesma que se um dia visse alguém presa como eu estive, não ia deixar ela cair. A enfermeira desligou o monitor fetal. Olivia ouviu um último bip suave antes que a tela escurecesse. Esse som ficou gravado na mente dela. Era o batimento de uma vida que não conhecia o perigo que pairava nos corredores. Uma vida que dependia do próximo passo dela. Olivia se dirigiu à porta. Helena parou ela por um momento para ajeitar o casaco. Tenha cuidado. Tudo começa hoje. Olivia saiu da sala médica. À esquerda ouviam-se vozes elevadas. Ethan discutia com um policial furioso. Ele tinha perdido o controle. Não era mais um homem poderoso. Era um homem desesperado. A enfermeira guiou ela pro outro lado. Caminharam rápido descendo pela escada interna que só o pessoal conhecia. O eco dos passos ressoou entre as paredes estreitas. Quando chegaram no nível inferior, a enfermeira acompanhou ela até a porta metálica que dava acesso ao estacionamento de serviço. Olivia parou pouco antes de atravessar. Olhou para trás. Não pro medo, mas pro que tinha sido. E então deu o passo. A porta se fechou atrás dela com um som seco. O ar frio da madrugada envolveu ela. E pela primeira vez em muito tempo, Olivia Moore não se sentiu perseguida. Sentiu-se livre. O que ia fazer na hora seguinte mudaria a vida dela para sempre. E ela sabia disso. Agora a sobrevivente caminhava onde antes caminhava a mulher temerosa. E fazia isso sem olhar para trás. E foi exatamente nesse momento, exatamente nessa madrugada fria, que Olivia entrou naquele banco VIP e esvaziou até o último centavo das contas de Ethan. 40 milhões de reais. Zerados. Transferidos. Sacados. Enquanto ele dormia tranquilo ao lado da amante. Mas espera, porque a história não acaba aqui. O amanhecer estava prestes a raiar quando a cidade inteira começou a vibrar com a notícia que ardia desde a meia-noite. As manchetes digitais se multiplicavam numa velocidade feroz. As redes sociais repetiam o vídeo do empurrão uma e outra vez, como um batimento constante que atingia a reputação de Ethan sem piedade.
O prédio onde viviam tinha virado um enxame de câmeras, repórteres e curiosos que esperavam captar qualquer gesto do milionário caído em desgraça. Ethan estava sem dormir havia horas. Passou grande parte da noite discutindo com a polícia, com os moradores, consigo mesmo. Caminhava de um lado para o outro na entrada do prédio com a mandíbula apertada e o cabelo despenteado, revisando compulsivamente o telefone como se pudesse controlar o que tinha provocado. Mas não podia. Cada atualização mostrava mais comentários, mais indignação, mais evidência de que a vida dele estava desmoronando. Quando viu um repórter se aproximar, explodiu. Apaguem essas câmeras. Não tem permissão para gravar aqui. Mas os flashes não pararam. As câmeras não baixaram. A imprensa tinha farejado a queda, e não pensava em soltar. Um jornalista gritou da frente. Senhor Moore, o vídeo mostra claramente que o senhor empurra sua esposa grávida. Tem algo a dizer? Ethan levantou a mão num gesto de frustração. Ela exagerou. Tava encenando. Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu. As palavras caíram pesadas, desajeitadas, tão vazias quanto a tentativa dele de controlar a narrativa. Então veio a notícia que ele não esperava. Um policial se aproximou com seriedade absoluta. Senhor Moore, sua esposa não se encontra no apartamento. Ela deixou o prédio há várias horas. Não sabemos onde ela tá. Ethan congelou. Como assim? Ela se foi? Quem deixou ela sair? O policial respondeu sem hesitar. Ela não estava sob sua custódia. Além disso, a saída dela foi completamente legal. O senhor não tem autoridade para retê-la. As câmeras capturaram o momento exato em que Ethan perdeu a cor. Foi um instante breve, mas suficiente para que as imagens se tornassem virais segundos depois. O milionário que acreditava ter controle absoluto acabava de descobrir que a peça que mais temia perder não estava mais no tabuleiro dele. E então ocorreu o impensável. O murmúrio se espalhou da calçada oposta. Os repórteres se viraram. As câmeras focaram. Os telefones se ergueram como uma onda formada por centenas de mãos. O silêncio caiu de repente. Um silêncio pesado que antecipava algo monumental. Um SUV branco parou em frente ao prédio. A porta traseira se abriu. E Olivia Moore desceu do veículo. Vestia um casaco longo cor marfim, o mesmo que tinha usado na sala médica. O cabelo estava elegantemente preso. O rosto, embora cansado, emanava uma força nova. Uma força perigosa. Uma força que não podia ser quebrada. Caminhou devagar segurando a barriga com uma mão, enquanto a outra segurava a bolsa onde guardava os documentos e as provas que podiam destruir Ethan legalmente. Os flashes dispararam. Os repórteres gritavam perguntas que se misturavam num mar de vozes. Olivia não respondeu. Não olhou para ninguém. Apenas avançou como se essa aparição tivesse sido ensaiada por anos. Como se esse momento fosse o fechamento silencioso de uma porta que estava entreaberta há muito tempo. E então eles se encontraram cara a cara. Ethan deu um passo à frente incrédulo. Olivia, onde você estava? Eu te procurei. Tava preocupado. Ela parou a 2 metros dele. Não recuou. Não baixou o olhar. E quando falou, a voz saiu calma, suave, quase perigosa. Você não tem o direito de perguntar. Não. Depois do que você fez. Um murmúrio percorreu a multidão. Ethan tentou se aproximar, mas um policial o deteve. Senhor Moore, o senhor tem uma ordem de restrição. Não pode se aproximar. As câmeras capturaram a humilhação dele. O milionário detido publicamente ao tentar se aproximar da própria esposa. A multidão engoliu esse momento com avidez. Foi um segundo histórico. A queda de um homem acostumado à impunidade. Ethan tentou recuperar o tom habitual. Olivia, você não sabe o que está fazendo. Tudo isso está saindo do controle. Ela olhou para ele com uma serenidade devastadora. A única coisa que saiu do controle foi sua violência, sua mentira, sua soberba. Eu só tô recolhendo os pedaços. Os repórteres explodiram numa onda de gritos. Olivia levantou uma pasta da bolsa. Segurou em frente às câmeras sem abrir. Aqui tá a verdade completa. E-mails, transferências, fotos, gravações. Tudo o que você escondeu. Tudo o que temia que alguém descobrisse. E agora todos vão ver. O pulso de Ethan acelerou. Ele tinha o olhar de um homem que via o império sendo incendiado por dentro. Olivia, com um movimento lento, virou-se para a polícia. Senhores, tô pronta para apresentar a declaração completa. A agente Ramos assentiu e escoltou ela em direção à entrada. Enquanto os repórteres corriam para seguir cada passo, Ethan ficou para trás. Preso numa jaula de flashes, comentários, acusações e câmeras que não paravam de gravar.
Era o fim simbólico do controle e o começo da verdade. O prédio inteiro parecia vibrar com a energia frenética do escândalo. Olivia tinha entrado com a polícia para apresentar a declaração, e o mundo exterior se transformou num enxame de câmeras que não parava de rugir. Lá fora, sob a luz cinzenta do amanhecer, Itamur ficava sozinho no meio do caos. A cada minuto que passava, o rosto dele perdia mais cor. A respiração era um tremor contido. A arrogância que sustentava ele por anos parecia ter evaporado por completo. Os repórteres continuavam disparando perguntas, cada uma mais ferina que a anterior. Senhor Moore, o que o senhor tem a dizer sobre as acusações de abuso? Porque sua esposa solicita proteção judicial. É verdade que o senhor transferia dinheiro para uma amante há meses. Ethan só via flashes brancos, câmeras, gritos, lentes que encurralavam ele como um animal acuado. Tentou falar, mas a voz quebrou num sussurro. Tudo isso é um mal-entendido. Ela tá me difamando. Eu nunca quis fazer mal a ela. Ninguém acreditou. Na esquina da rua, 2 executivos de uma das empresas dele saíram de um carro preto. Aproximaram-se com passos tensos. Um deles, o diretor financeiro, falou com uma dureza que não tentou esconder. Ethan, o conselho de administração teve uma reunião de emergência. Decidimos suspender o senhor de todas as funções administrativas até que isso seja investigado formalmente. Ethan olhou para ele como se não pudesse compreender o idioma. O quê? Vocês não podem fazer isso. Eu sou o fundador. O executivo interrompeu ele sem compaixão. O senhor é um risco público nesse momento. Os investidores já estão retirando fundos. Precisamos proteger a companhia. Esse momento foi capturado em mais de 20 câmeras. O homem que tinha humilhado centenas de funcionários com o desdém corporativo agora era expulso do próprio império. Ethan sentiu uma vertigem que quase fez ele cambalear. Quis protestar, mas o telefone começou a vibrar na mão. Era uma torrente de mensagens. Bancos, sócios, assessores jurídicos. Todos diziam a mesma coisa em tons diferentes. Suspense. Continue. 6h54. Congelamento, quebra de contrato, cláusula de moralidade violada. Enquanto Ethan tentava processar a queda livre, ouviu o motor parar por perto. Levantou a vista. Era o carro da amante. A mesma mulher cuja risada ele tinha ouvido horas antes no quarto. Ela desceu do carro com óculos escuros e um casaco caro, mas quando viu a imprensa cercando Ethan, a expressão transformou em pânico. Caminhou em direção a ele com passos rápidos. Ethan, precisamos conversar. Isso é demais. Não quero que me envolvam. Ele estendeu a mão para ela desesperado. Não, não vai. Vamos resolver isso. Ela balançou a cabeça e recuou. Não. Isso não. Eu não assinei para aparecer nas notícias como amante de um abusador. Meu agente me ligou. Se me virem com você de novo, minha carreira afunda. E eu não vou afundar com você. Ethan sentiu essas palavras atravessarem o peito. Tentou segurar ela pelo braço, mas ela se afastou com um gesto de repulsa. Não me toca. Tudo isso é culpa sua. E subiu no carro de novo sem olhar para trás. O motor rugiu. O veículo desapareceu entre a multidão. Outra câmera gravou do ângulo perfeito. Ethan abandonado publicamente pela mulher por quem destruiu o casamento. A humilhação era absoluta. E então veio o golpe final. Um grupo de policiais saiu pela porta do prédio. Caminhavam firmes. A agente Ramos se aproximou de Ethan. O tom era impecavelmente profissional. Senhor Moore, precisamos que o senhor se apresente na delegacia para fornecer declaração formal. A evidência contra o senhor é significativa. E o juiz está considerando uma ordem de restrição permanente. Ethan elevou a voz com um tremor que já não podia ocultar. Isso é ridículo. Eu sou a vítima aqui. Ela tá manipulando tudo. A agente Ramos manteve a mesma calma implacável. O vídeo mostra que o senhor empurra sua esposa grávida. Não tem manipulação nisso. O senhor vai ter oportunidade de falar, mas deve nos acompanhar. As câmeras capturaram a cena de todos os ângulos. O homem que tinha vivido a vida inteira acreditando ser intocável agora estava cercado por policiais que não demonstravam deferência alguma. A carreira empresarial, a imagem de milionário bem-sucedido, o ego. Tudo desmoronava em tempo real na frente de milhares de espectadores digitais. Um repórter gritou. Senhor Moore, o senhor sabe que a hashtag com seu nome acabou de superar os 10 milhões de visualizações. Ethan fechou os olhos com dor. Não porque machucava fisicamente, mas porque estava vendo morrer a versão dele mesmo que tinha construído com mentiras, poder e medo. Na porta do prédio, um vizinho sussurrou o que todos pensavam.
Finalmente chegou a hora dele. Ethan, cambaleante, levantou a cabeça mais uma vez. Buscou desesperadamente a figura de Olivia. Talvez para gritar com ela. Talvez para suplicar. Talvez para culpá-la. Mas ela não estava. Restava só a sombra da mulher que tinha confrontado ele e vencido sem levantar a voz. A agente Ramos fez um gesto. Senhor Moore, é hora. E com esse gesto, a polícia escoltou Ethan em direção ao carro de patrulha. A multidão abriu caminho. Mas não por respeito. Por curiosidade mórbida. Por indignação. Por justiça. Pelo prazer sombrio de ver cair um homem que se julgava um deus. Agora, deixa eu te contar o final dessa história. Porque o que você vai ouvir agora vai te mostrar que justiça, às vezes, tem um rosto muito mais forte do que a gente imagina. O prédio ainda vibrava com o eco do escândalo quando Olivia saiu da sala onde tinha dado a declaração completa. A polícia tinha anotado cada detalhe, cada prova, cada mensagem, cada fragmento do vídeo que mostrava a queda definitiva de Ethan. No ar tinha uma mistura estranha de cansaço e alívio. Era como se as paredes tivessem prendido a respiração por anos, e só agora pudessem exalar. Olivia caminhava devagar segurando a barriga com as duas mãos. O bebê se movia com um ritmo suave, quase reconfortante. A cada passo sentia o corpo tremer pela tensão acumulada, mas também notava algo novo. Algo que não sabia se identificar como liberdade ou como uma vertigem desconhecida. Talvez ambas as coisas. A agente Ramos se aproximou com uma pasta na mão. Senhora Moore, queria informá-la que sua declaração foi recebida na íntegra. O juiz aprovou a ordem de restrição permanente enquanto a investigação continua. Ethan Moore não pode se aproximar da senhora nem se comunicar de nenhuma forma. Olivia respirou fundo. Esse documento não era só uma medida legal. Era um escudo. Um fechamento. Uma porta para algo que ainda não tinha forma, mas que não podia mais ser destruído pelo medo. Enquanto a gente se afastava, Helena apareceu do fundo do corredor. O rosto mostrava um cansaço profundo, mas também um brilho estranho. Uma mistura de orgulho e alívio. Quando chegou perto de Olivia, abraçou ela com suavidade. Conseguimos, minha menina. Você finalmente conseguiu. Olivia não respondeu. Apenas apoiou a testa no ombro de Helena e deixou um suspiro silencioso escapar dos lábios. Elas saíram juntas do prédio. O amanhecer começava a pintar o céu com tons rosados. A multidão ainda estava lá fora, embora mais calma. Alguns repórteres continuavam gravando. Outros simplesmente observavam. Mas quando Olivia cruzou a porta, aconteceu algo inesperado. A multidão silenciou. Não por medo. Não por curiosidade mórbida. Mas por respeito. Tinha nela uma força que até os desconhecidos podiam sentir. Olivia caminhou até o SUV preto que tinha levado ela para prestar depoimento. Abriu a porta, mas antes de entrar, ouviu um barulho atrás dela. Era um jovem jornalista que estava transmitindo ao vivo desde a madrugada. Senhora Moore, a senhora tem alguma mensagem que gostaria de compartilhar depois de tudo o que aconteceu? Olivia parou por um instante. Não tinha planejado dizer nada. Não queria se tornar um símbolo. Só buscava salvar a si mesma e ao filho. Mas tinha algo que precisava ser dito. Virou-se lentamente para as câmeras. A voz saiu suave, mas carregada de uma intensidade que atravessou o ar. Eu quero dizer algo muito simples. Ninguém merece viver com medo. Ninguém merece ser agredido, humilhado ou silenciado. Se você está vivendo algo parecido, por favor, procure ajuda. Sempre tem uma saída. Eu pensei que não tinha, mas encontrei. E você também pode encontrar. A multidão silenciou. Um silêncio profundo. Quase sagrado. Era a primeira vez que Olivia falava publicamente sobre a dor dela. E naquele momento, algo invisível se quebrou dentro dela. Algo que resistia a se quebrar havia anos. A voz tremeu levemente ao continuar. Hoje eu recomeço por mim, e pelo meu filho. Uma salva de palmas espontânea irrompeu entre as pessoas. Não era uma salva de palmas de espetáculo. Era uma salva de palmas humana, calorosa, de reconhecimento. Olivia fechou os olhos por um instante e deixou que esse som envolvesse ela. Era um som que ela nunca esperou ouvir. Tinha vivido tempo demais acreditando que a voz dela não valia nada. Mas agora sabia a verdade. A voz dela podia mudar tudo. Helena ajudou ela a entrar no carro. Quando o SUV arrancou, Olivia olhou pela janela uma última vez. O prédio se afastava lentamente como uma lembrança cinzenta que se desvanecia com o amanhecer. Tudo o que tinha sofrido, tudo o que tinha paralisado ela, ficava ali. Ela não voltaria para aquele lugar. Não voltaria para aquele homem. Não voltaria para aquele medo.
Enquanto o veículo avançava pela avenida iluminada pela luz suave da aurora, Olivia apoiou a mão sobre a barriga. O bebê respondeu com um pequeno movimento. Ela sorriu pela primeira vez em toda a noite. Um sorriso frágil, mas verdadeiro. Um sorriso que anunciava algo novo. Algo que estava apenas nascendo. Sussurrou em voz baixa. Estamos livres, meu amor. E dessa vez ninguém vai nos deter. A cidade despertava. Olivia também. Porque embora o mundo dela tivesse sido destruído numa única noite, naquela mesma noite tinha nascido uma mulher diferente. Uma mulher que não seria mais sombra. Uma mulher que não seria mais silêncio. Uma mulher que finalmente tinha encontrado a luz. E sabe o que é mais incrível nisso tudo? Essa história não é só dela. É de milhares de mulheres. Milhares de pessoas que vivem com medo todos os dias. Que normalizam a violência. Que acreditam que não tem saída. Mas sempre tem. Sempre. Se você tá passando por algo parecido, ou conhece alguém que tá, lembra disso. Você não tá sozinho. Existem pessoas dispostas a ajudar. Existem leis que protegem. Existem saídas. E a coragem? A coragem não é não ter medo. É agir mesmo com medo. É dar aquele primeiro passo. É pegar o telefone. É pedir ajuda. É dizer chega. Olivia fez isso. E mudou a vida dela para sempre. Então, se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir, se te deu força, deixa teu like aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, o que você achou dessa história? O que mais te impactou? Porque essas conversas são importantes. São necessárias. E podem salvar vidas. Fica com Deus. E lembra, você é mais forte do que imagina.